Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como foi o domingo de vocês, hein? Como foi o seu domingo de futebol americano? Aqui em São Francisco do Guaporé foi um tanto complicado porque tivemos uma queda de energia. Fiquei aí na metade do primeiro horário sem jogo de futebol americano. Tá certo, boa parte desse tempo eu não estava em casa também, mas dava para assistir pela internet e no meu celular. Mesmo assim eu não consegui por causa da falta de energia. Fazer o que, né? Temos que ter paciência. Mas, porém, todavia, o seu time foi bem? Foi mal? Diga aqui nos comentários que eu quero saber. Antes disso, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos, porque isso é importante para os números do canal aqui no YouTube. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, galera, naquela modalidade de sempre, né? Alguns jogos de destaques, não todos, mas os que eu resolvi colocar aqui como destaques para vocês. Começando por Patriots 13-30 49ers. Um jogo aqui que começou até lento, né, para o time de São Francisco. O primeiro quarto, para você ter uma ideia, teve apenas 2 field goals da franquia de Santa Clara. Porém, todavia, entretanto, a partir do segundo quarto, o negócio deu uma boa mudada para os lados dos 49ers. Ah, Isaac, mas foi contra os Patriots, e daí? Foi um jogo fácil, coisa e tal. Pois é, diga isso para os Bengals, né? A situação é que ainda o time da Nova Inglaterra ainda tem uma defesa forte. Mas, porém, todavia, nesta semana não conseguiram dar tanto trabalho assim para o ataque adversário, no caso aqui do 49ers. Só que, querendo ou não, todo cuidado para um time como o 49ers, que é tido como uma das melhores franquias aí da NFC, um dos melhores elencos da NFL, todo cuidado é pouco, e vencer os times mais fracos é basicamente essencial para você dar aquele ânimo quando você vem de alguns reveses, como aconteceu nas 2 últimas semanas, né? Então, vencer os Patriots aí é meio que uma obrigação e acabou aliviando um pouco a barra. Tá 2-2 agora, né? 2 vitórias, 2 derrotas. Não é o ideal para um time que os analistas falavam que grande chance de estar no Super Bowl, mas porém todavia conseguiram dar o seu jeitinho e vencer o time da Nova Inglaterra. E por falar em cuidado, né? O senhor Brock Purdy, ele tem que cuidar um pouco mais da bola, né? Tivemos aí mais uma interceptação lançada por ele no jogo de hoje, e parece que aquela sorte de quase ou não ser interceptado parece ter acabado, né? Desde a semana 1, né, 4 semanas, nós temos aí uma sequência de interceptações do Brock Purdy. Mesmo assim, o quarterback de Santa Clara ainda foi bem, né? Foram 15 passes de 27 tentados, 288 jardas, um touchdown lançado para George Kittle e uma interceptação. Destaque para Jordan Mason com 24 carregadas, 123 jardas e um touchdown. Jawan Jennings aí, apesar de não ter anotado nenhum touchdown, ele foi o recebedor com mais jardas, 88, e a defesa hoje foi assim até um alívio para os torcedores dos 49ers. Foram 6 sacks, 2,5 só para o Kevin Givens, 7 tackles for loss e 10 QB hits. Ainda anotou uma interceptação aí com o Fred Warner, que retornou para touchdown, uma pick six na conta de Fred Warner da defesa dos 49ers. Algo que faz tempo que eu não vi acontecer. Então, é algo de, vamos assim, trazer uma certa esperança de bons ares defensivos para os 49ers. Temos que ver isso acontecer contra times mais fortes. Mas aí é outra situação, é mais para frente que nós vamos esperar. E vamos, pelo menos, falar aí para os torcedores 49ers curtir essa vitória desse domingo. Já os Patriots tiveram assim um jogo um pouco mais ruinzinho. Será que aquele banho de Gatorade no meio deu azar? Foram apenas aí 216 jardas totais, pouco mais da metade das jardas de São Francisco 49ers. Houveram aí até momentos em que eles esboçaram, deram um susto na torcida dos 49ers, mas não passou de um esboço, e apesar da interceptação de Jabril Peppers no Brock Purdy, a defesa teve apenas um sack e 4 QB hits, ou seja, não foi lá grande coisa contra o ataque dos 49ers. Então,
ponto para o 49ers, que conseguiu aí vencer uma defesa que ainda é forte. Broncos 10, Jets 9. Não foi um jogo bonito, e em se tratando de ataque, tá? Porque defensivamente, para quem ama a defesa, talvez tenha sido um prato cheio. Principalmente para o torcedor dos Broncos, óbvio, né? Afinal de contas, eles que venceram o jogo. Um placarzinho feio, né? 10-9, mas venceram pelo menos. Para se ter uma ideia, né? Bo Nix teve 12 passes de 25, 60 jardas passadas apenas e um touchdown lançado, que foi anotado aí por Courtland Sutton. Do outro lado, o Aaron Rodgers lançou 225 jardas totais, mas não conseguiu fechar as campanhas. Já a defesa do Denver conseguiu se destacar aí de forma absurda com 5 sacks, 8 tackles for loss, 14 QB hits, perturbando muito a vida do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers não teve sossego lá em Nova York dessa vez. No lado lá do time de Nova York, o que eles fizeram de melhor foram 7 tackles for loss. Ou seja, Bo Nix até poderia ter tido mais tranquilidade, mais pontos, só que ainda está em crescimento. Só que parece que a coisa está melhorando um bocadinho para Bo Nix. Aí você pode perguntar, Isaac, então por que razão esse jogo está nos destaques? Simples, o Denver está 2-2. Algo que depois dos primeiros 2 jogos, que foram derrotas bem ruinzinhas para o time de Denver, eles conseguiram dar uma boa mudada no seu patamar. Tá certo que não foram assim grandes vitórias com excelentes pontuações, mas venceram 2 jogos e com Bo Nix não espalhando a farofa, o que já é algo. Então parece que Sean Payton está sim conseguindo dar aquele ajuste que o ataque precisa. A defesa está indo muito bem, obrigado. Resta saber se vai aguentar desta forma o campeonato inteiro. E onde será que os Denver Broncos podem chegar, permanecendo jogando pelo menos o mínimo que ele vem jogando para ir bem. Vamos aguardar o tempo passar e a gente vai ver nas próximas semanas. Primeira grande surra do dia, ou acho que foi a única que eu marquei aqui. Commanders 42, Cardinals 14, jogo lá em Phoenix, no Arizona. Uma vitória dos Commanders que, de certa forma, assim, não me surpreendeu. Eu até esperava uma vitória, tá certo? Se você for pegar lá minhas previsões na quinta-feira, eu apostei nos Cardinals, até pelo fator casa. Todavia, não esperava uma surra dessa forma lá em Phoenix, em cima do time da casa. Jayden Daniels, mesmo tendo uma interceptação na sua conta, ele, além de lançar um touchdown para Terry McLaurin, ele também correu para um touchdown. E os outros 3 TDs foram anotados aí por Jeremy McNichols, foram 2 para ele, e 1 para o Brian Robinson Jr., que além disso anotou também 101 jardas, o corredor com mais jardas anotadas neste jogo. A defesa conseguiu algo muito importante, o ímpeto de parar o jogo corrido de Kyler Murray, ou a sua malemolência fora do pocket, né? E com isso também travaram o jogo de Marvin Harrison Jr. Se eles conseguem travar o Murray dentro do pocket e ele não consegue fazer suas leituras fora do pocket, Marvin Harrison Jr. não teve assim grandes números. E apesar do TD anotado, ele teve apenas 45 jardas anotadas. E Murray teve um total aí de 145 jardas, apenas 3 corridas. Ou seja, conseguiram travar a mobilidade de Kyler Murray. E esse Commanders, hein? Promete ou não promete? Jayden Daniels parece ter sido o tiro certo da franquia nesse draft. Agora, mais pra frente, não sei como vai ser ainda esse ano, temos que esperar um pouquinho mais. Mas se no ano que vem eles começarem a ajustar outros detalhes dentro da franquia, como a proteção ao quarterback, melhorar a linha defensiva e a secundária, Jayden Daniels talvez possa fazer muito estrago na NFC Leste. Bengals 34, Panthers 24. E o Panthers perdeu. Ok, beleza, eles perderam, mas o futebol lá na Carolina do Norte mudou e mudou para melhor. Ah, como mudou, viu? Caso contrário, se não tivéssemos tido essa melhora drástica no futebol da Carolina do Norte, esse placar talvez tivesse sido aí 34-3, 34-6 no mínimo, tá? Até porque o ataque comandado aí por Andy Dalton deu uma boa guinada. Tanto no ataque quanto na defesa, nós vimos essa mudança positiva para o Carolina Panthers.
A defesa, que não era vista como grande coisa, está dando um trabalho para os seus ataques, principalmente nessas 2 últimas semanas. Após a saída de Bryce Young da titularidade do quarterback, parece que os ânimos do time deram uma boa mudada. Né? Os times tiveram até números bem parecidos. Foram 373 jardas para os Cincinnati Bengals, 375 jardas para os Panthers. Joe Burrow teve 22 passes de 31 tentados, 232 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. Andy Dalton, 25 de 40, tá certo, teve que lançar mais. O jogo terrestre ainda precisa ser um pouquinho mais preciso. 220 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. O jogo corrido, 141 jardas para os Bengals, 155 para os Panthers. 24 first downs para ambos os times, para você ver a paridade do jogo. Foi bem difícil para os dois lados. Parecia até que os Panthers afundariam sem ao menos lutar, só que essa bancada do Bryce Young deu uma guinada muito, mas muito gigantesca na vida da franquia da Carolina do Norte. Agora é acompanhar as próximas semanas para ver como vai se dar essa vida nova com o Andy Dalton como quarterback titular. 124-26 Falcons e um caso raro onde os melhores números não venceram a partida. Foi um jogo até disputado, só que sem nenhum touchdown lançado pelos seus quarterbacks. Derek Carr aí teve 28 passes de 36, 239 jardas e 1 interceptação. Kirk Cousins, 21 passes de 35, 238 jardas e 1 interceptação. Os touchdowns de Atlanta foram de defesa, uma pick six anotada aí por Troy Anderson, e um touchdown do Special Teams com Kadero Hodge recuperando um fumble e retornando para touchdown. Já os Saints tiveram aí os seus touchdowns anotados por Taysom Hill, 2, e 1 por Alvin Kamara. No final das contas, mesmo com o jogo de Cousins sendo aí motivo de algumas dúvidas, foi ele que acabou colocando os Special Teams aí em posição adequada para anotar o touchdown da vitória, aí com Young Eku acertando o seu field goal, deixando aí 2 pontos à frente dos Saints, garantindo a vitória para o Falcons, que está ali naquela briguinha pela liderança da NFC Sul. E você, o que está achando dessa franquia? O que está achando, na verdade, dessa divisão? Até os Panthers, de repente, podem dar um certo trabalho ali dentro. Quem sabe? O negócio tá bem interessante ali. Vikings 31, Packers 29. E, na boa, no início do jogo ali, até o finalzinho do primeiro tempo, parecia que ia ser um sacode gigantesco dos Vikings nos Packers. E que Vikings é esse, hein, gente? Quem é esse Sam Darnold? O que aconteceu com Estou Vendo Fantasmas? Kevin O'Connell e Brian Flores mudaram o status dessa franquia, quem diria? Quem esperaria um time 4-0 do Minnesota Vikings? Eu creio que ninguém, nas suas melhores intenções com o time de Minnesota, imaginaria que esse time chegaria a 4-0 nas 4 primeiras semanas. O Vikings ainda abriu aí 28-7 no primeiro tempo, administrou no quarto, né? Nenhum dos times marcou pontos no quarto, só que no último quarto, os Packers despertaram aí e quase conseguiram uma virada. E pela primeira vez os Vikings tomaram aí mais de 20 pontos. Foram 29 ao todo. Jordan Love teve 4 touchdowns no seu retorno de contusão, né? Só que também acabou lançando 3 interceptações. E o jogo corrido não rendeu como deveria ter rendido para talvez melhorar a vida do Green Bay Packers. E na batalha dos turnovers, o Sam Darnold aí se saiu melhor com 3 touchdowns anotados e apenas 1 interceptação. E o Vikings aí, como eu falei, lidera por 4-0 a NFC Norte. Isso dá uma sensação boa, torcedor dos Vikings. Vocês esperam aí uma certa folga para conseguir pelo menos vencer a divisão e com uma tranquilidade para os playoffs? Ou isso pode ser fogo de palha? Como que você, torcedor dos Vikings, está analisando o trabalho desta comissão técnica dentro da sua franquia? Diga aqui nos comentários que eu quero saber. Eagles 16, Buccaneers 33. E jogo fraco dos Eagles. Mais um joguinho mequetrefe do Philadelphia Eagles. Diferente da semana passada, que foi um jogo truncado, não foi fraco, foi truncado, principalmente para os ataques, com as defesas jogando muito bem, obrigado. Dessa vez, a defesa da Filadélfia não conseguiu travar o jogo de Tampa.
Foram aí 227 jardas totais do ataque dos Eagles contra 445 jardas de Tampa Bay Buccaneers. Baker Mayfield basicamente doutrinou o time, a defesa dos Eagles. Foram 30 passes completos de 47 tentados, muitos passes tentados. Foram 347 jardas e 2 touchdowns, além dele anotar também um touchdown correndo com a bola. Isso porque o jogo terrestre ainda não está forte como ele precisaria para deixar um pouco mais tranquila a vida dele enquanto quarterback. E isso a gente já viu na semana passada, né, que cobra um certo preço em alguns jogos mais duros. Mas até aqui foi o suficiente, pelo menos nesse jogo foi o suficiente. A defesa de Tampa ainda teve 6 sacks contra Hurts, né, uma sapecada contra o quarterback dos Eagles. Me surpreendeu porque eu esperava pelo menos um jogo mais parelho. Sim, até uma vitória dos Eagles, como coloquei na minha previsão lá na quinta-feira. Porém, todavia, entretanto, eu não esperava que um 36-16 para Tampa Bay poderia acontecer. E você, achou surpreendente esse placar também? Diga aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. E para encerrar essa noite de domingo, Sunday Night Football com Bills 10, Ravens 35. E domínio total do time de Baltimore, já que os Ravens foram muito mais superiores em relação aos Bills, que não conseguiram impor o seu jogo lá na cidade de Baltimore. O jogo terrestre dos Ravens foi sublime, mas sublime mesmo. Jogo assim de... como fala? Jogo de cartilha. É jogo para ensinar como deve se fazer um jogo terrestre. Derrick Henry, só ele anotou 199 jardas, um único touchdown, certo, mas um touchdown de 87 jardas, o primeiro do jogo, a primeira jogada de Baltimore Ravens. Lamar Jackson também fez o seu touchdown corrido, além de lançar para mais 2 touchdowns anotados aí por Justice Hill e Derrick Henry. Nenhum wide receiver fez touchdown nesse jogo. Ele praticamente esqueceu a existência de Mark Andrews, o que está ferrando o meu fantasy, né? Mas, porém, todavia, quem aí estava com Derrick Henry e com Justice Hills nos fantasies já estão mais felizes hoje. Os Bills ainda esboçaram uma rebuscada no jogo, né? Tentaram um comeback, só que após um fumble bem bestinha do Josh Allen, né? A coisa meio que desandou, os Bills aí descarrilaram seu trem. E com o trem descarrilhado não deu mais para voltar. Aí foi sarrafo dos Ravens, touchdown, field goal. Esse field goal não teve field goal nesse jogo dos Ravens. Foram só os extra points. A defesa conseguiu perturbar a vida de Josh Allen, travou o seu jogo. E eu acho que ele deve ter tido uns pesadelos nessa madrugada aí com a defesa do Baltimore Ravens. Torcedor do Baltimore Ravens. 1-3. Esperanças ainda existem? Tá difícil ainda playoffs? Da mesma forma que eu diria para os Bengals que ainda está difícil, eu não vou dizer que está impossível. Só que não pode mais ter vacilos como eles tiveram nessas 3 primeiras semanas. Se vacilar, fica complicado saber quem é que vai ou não para os playoffs nessa franquia, ou nessa divisão. A AFC Norte está bem disputada, até porque eu não coloquei aqui, mas os Steelers perderam seu primeiro jogo também lá para os Colts. E aí, galera, o que você achou do jogo do seu time? Bills jogou bem? Ravens jogou bem? O Bills, para mim, não jogou nada nesta noite, tá? Então não tem nem como vocês responderem para mim que jogou bem, porque eu vou duvidar muito. Mas diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo. É preocupante para a torcida dos Bills? Foi só um ventinho a mais que deu aí, que deu aquela entortada, mas vai voltar ao normal? Eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo. Bem, galera, esse foi o domingo de futebol americano aqui da NFL. Ainda não está encerrada a semana 4, temos mais 2 jogos aí na segunda-feira. Nesta segunda-feira aí nós temos Titans e Dolphins. Pode ser um jogo meh? Pode, mas talvez surpreenda. Não sei se positivamente. Espero que surpreenda positivamente. E o outro, Seahawks e Lions. Esse promete muito mais. E é o jogo que vem aí às 21h15 aproximadamente. O primeiro jogo, Titans e Dolphins, começa às 8h30 aproximadamente. Aí tudo isso horário de Brasília. Você coloca aqui em Rondônia 1 hora a menos para cada um desses jogos.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim você recebe os avisos dos vídeos todos os dias que eu postar. E também compartilhe, comente, porque isso é importante para o canal. Já fizeram tudo isso? Este foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe suas opiniões aqui sobre essa semana 4. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!